Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista, mais uma vez ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate para você. Segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, no horário 1h30 da tarde, né? Tradição da discussão política e do debate sempre aprofundado dos assuntos, dos temas que fazem aí, formam a pauta da cidade e da região metropolitana, né? E também, claro, os assuntos importantes a nível nacional também. Temas como reforma tributária, que ameaça, mas não sai, não é? Continua lá o cara que ganha 10 pagando mesma tarifa, o mesmo tributo, né? Mesma alíquota do cara que ganha 2, 3, 4, 5, né? Quer dizer, coisas que a gente não pode entender como é que num país desse tamanho continuam acontecendo, né? Outras situações importantes, carga tributária pesada, né, no Brasil, né? A gente sabe muito bem disso, ninguém aguenta mais pagar imposto, né? E vem o ministro lá toda hora falando da volta da CPMF. Aliás, bom, nada que o ministro fala acontece, né? Pelo menos nesse aspecto é algo positivo. E a Covid, né? Covid crescendo, né? Assustando, preocupando a todos nós, e a gente continua aqui na nossa luta, orientando e pedindo, né, para que você que acompanha a gente use máscaras, né, use álcool em gel, não se aglomere, enfim, siga aí as orientações e determinações das autoridades de saúde, as autoridades governamentais, né? De segunda a sexta, sempre também você pode acompanhar a nossa reprise, claro, na Santa Cecília TV, a partir das 8 da noite. Quem participa com a gente nesta edição, aqui ao meu lado, Elias Carneiro, diretor do Sindifisco Nacional, né? E que tem aí, claro, uma grande experiência, uma ampla visão sobre todos esses aspectos, essas questões tributárias aí que incomodam a todos nós. Prazer recebê-lo, Elias. Tudo bem? Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, meu amigo Marcos Santana, a todos os telespectadores. É muito bom estar aqui e discutir um assunto tão importante que mexe com o cotidiano de todos, que é a reforma tributária. Nosso Rafael de Paula, advogado, também participa com a gente mais esta edição, né? Sempre antenado aí com as questões importantes da cidade e do país. Prazer recebê-lo também. Tudo bem, Rafael? Prazer é todo meu, Edgar. É sempre uma honra estar aqui dividindo bancada com vocês. Boa tarde a todos e ao telespectador. E o Marcos Santana na ponta, né? Acompanhando sempre as informações que vão surgindo durante o programa, né? E, claro, a sua participação importante, como sempre, aqui com a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde meus amigos que nos acompanham em casa. Eu queria destacar duas notícias que ajudam a explicar porque o Brasil está como está. A gente reclama muito da classe política, mas duas notícias que ajudam a explicar porque o Brasil tem uma situação tão delicada, tão complexa assim. A CPFL fez uma operação e flagrou gatos, ligações clandestinas de energia elétrica em casas noturnas, açougues, mercados e farmácias. São os empresários cidadãos de bem que reclamam da classe política. E outra informação que eu quero destacar aqui são promotores de justiça de São Paulo, estado de São Paulo, que fizeram um abaixo-assinado para furar a fila da vacinação do Covid-19. Eles acham que tem que ter prioridades. Eles acham que são mais humanos que os demais seres humanos. Então, aí você percebe como é que os valores da população brasileira estão em xeque. Desembargadores, né? Juízes. E promotores de justiça que fizeram também, esse né? abaixo-assinado. Beleza, hein? São mais humanos que os demais humanos. É verdade. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão ou então por e-mail. contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que confere sempre a nossa reprise a partir das 8 da noite. Lembrando, claro, o programa ao vivo acaba às 14h30 até a reprise, que é às 20, né? Você sabe que coisas inacreditáveis podem acontecer na nossa combalida República Brasileira, né? E só para pegar esse gancho aí que o Santana colocou, né? Esse pessoal são promotores de justiça ou de injustiça social, hein, Rafael de Paula? Olha, eu não estava sabendo desse abaixo-assinado, até peço desculpas por isso, mas Estourou hoje, né? Foi hoje isso. Começou a circular ontem essa notícia, né? Eu não sabia desse abaixo-assinado. Eu entendo que a vacinação precisa ter uma ordem de prioridade que vai começar pelos profissionais de saúde.
né? Os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem que trabalham em setor administrativo dos hospitais, né? Porém, eu também tenho que colocar no outro lado da balança a efetiva necessidade de que a justiça continue seus serviços ao jurisdicionado. A justiça não pode parar. Então, é uma atividade que não parou, né? E não pode parar. Então, não acho que o Ministério Público especificamente deva ter uma super prioridade, mas que, por outro lado, deva ser feito um programa de vacinação que leve em conta aqueles que estão mais vulneráveis. Eu acho, inclusive, que os professores estão mais vulneráveis do que os promotores de justiça, né? O caixa do supermercado, por exemplo? Muito mais vulnerável do que o promotor de justiça, o caixa do supermercado, né? Então eu penso que deva ser feita uma programação, mas não vejo o promotor de justiça no topo dessa programação. Vejo ele em algum lugar ali, quando a gente começa a avaliar serviços essenciais, e um deles é o judiciário, e o Ministério Público também não pode parar, porque trabalha como fiscal da ordem jurídica em alguns processos e trabalha na justiça criminal como titular da acusação. Então, a justiça criminal também não pode parar, sob pena de fazer a segurança pública estar vulnerável, né? Inclusive, essas solturas que foram feitas em razão da Covid-19 foram, no meu ponto de vista, um grande absurdo, né? Soltaram à torta e à direito com a justificativa de que determinados presos estavam em grupo de risco para a Covid-19, não estavam sendo apresentadas condições adequadas, inclusive com respaldo num parecer do Conselho Nacional de Justiça. Eu acho que foi muito mais para desafogar o número de pessoas em cárcere do que realmente pela justificativa assinada. Eu vi esses dias um vídeo do delegado aqui da região, da Cunha, que está trabalhando em São Paulo. Da Cunha, conheço. Ele fez um flagrante de tráfico de um menino que agora tem 18 anos, foi preso 2 vezes por tráfico com 17, com 18 foi preso, condenado a 8 anos, saiu depois de 17 dias, depois de um despacho que dizia que ele estava no grupo de risco para a Covid, e foi preso de novo por tráfico. Então, por que um menino de 18 anos está no grupo de risco, né, se comparado pelo menos ao restante da população carcerária? Então eu acredito que foi feito... É um equívoco daqueles, né? Foi feito... Não dá para entender mesmo. Tudo isso foi feito no bojo de realmente desafogar o sistema penitenciário, né? Então é preciso que o Estado se organize, tenha liderança para que essa ordem de priorização das pessoas que vão ser imunizadas seja feita de maneira razoável e justa. Eu não vejo promotor de justiça no topo dessa lista. Acho que nenhum de nós vê, né, Elias? Olha, eu não... no mínimo uma brincadeira, né? Eu uma coisa dessa. Eu comungo da opinião do meu colega de bancada, do Rafael, e quero acreditar, aliás, vou ser muito franco, eu tomei no pé dessa notícia agora. Quero acreditar até que tem algum mal entendido aí, porque não tem nenhum sentido. Além dos profissionais que têm que ser prioridade, como foi bem elencado pelo meu colega de bancada, o Rafael, nós temos que incluir outros profissionais, policiais militares que estão aí na rua. Exatamente. Guarda Enfim, Civil. Guarda Civil, né? As pessoas que fazem coleta de lixo, enfim. Coleta de lixo. Quer me parecer que isso é algum equívoco aí, algum mal entendido. Eu não vejo nenhuma pertinência nesta matéria. Vamos ser otimistas, não é? E como está sendo aqui o nosso Elias Carneiro, para acreditar que eles se equivocaram, né? Vamos acreditar. Bom, lamentavelmente, vamos nós com a nossa tabelinha diária, né? Terrível tabelinha da Covid-19. Cidade de Santos, 26.042 casos, 796 óbitos. Baixada Santista, 71.273 confirmações. 2.461 pessoas foram a óbito, lamentavelmente, como a gente faz todos os dias aqui. Nós deixamos os nossos sentimentos a todos os familiares, a todas as pessoas que perderam aí amigos, entes queridos aqui na nossa região por conta do Covid-19. O estado de São Paulo continua com realmente números impressionantes, cada vez mais, 1.259.704 casos, 42.456 mortes. E no Brasil, 6.436.636 confirmações,
174.531 óbitos. Nossa. A gente, lamentavelmente, sabe que esse número é defasado, né? Tanto o número de casos, num percentual grande, o número de óbitos, claro, não tem nem tão grande assim. Evidentemente que não há testagem no Brasil, como há aqui em Santos, em cidades maiores, aí, né? Mais desenvolvidas. E a gente sabe que o número, evidentemente, é muito superior a isso. Com certeza já ultrapassamos a casa de 200 mil mortos em 7 meses, né? 8 meses. 8 meses, né, de Covid-19. Isso é um recorde, assim, completamente absurdo, né, que a gente é obrigado a conviver com ele. E doenças, como eu falei ontem aqui, doenças como câncer, doenças como pneumonia, doenças, enfim, do aparelho digestivo, nada disso chega mas nem perto, né, do que nós tivemos com a Covid-19, o que provou aí, está mais que provado, que não tem nada de gripezinha, não tem nada de resfriadinho. Algumas pessoas reagem de uma forma, outras reagem de outra maneira, mas ninguém pode ficar exposto, né, como se fosse aquela história da roleta russa, né, roda ali o tambor, bota a pistola dentro e aponta para você. Se você der sorte, a bala não vai na sua direção, né? Nem dispara. São 3 tiros ou 3 tentativas com a roleta russa. É isso que está acontecendo no Brasil, né? Infelizmente, né? Inclusive, Edgar, eu tenho a sensação, é claro que eu não tenho como assinar um laudo dizendo isso, mas eu tenho a sensação de que a Covid-19 chegou no Brasil no começo de fevereiro. Diferentemente diferentemente... A gente está contabilizando, né, esse tempo de Covid-19 da data do lockdown, no dia 19 de março. Né? O empresário, né, que veio da Itália e tal. Exatamente. Exatamente. Inclusive, que não foi o primeiro, inclusive né? naquele voo, uma pessoa de destaque aqui na região estava naquele voo para Santos. Né? E ninguém tinha muita noção de como era feita. Quais eram os cuidados para se preservar, as pessoas que se adoentaram não tinham também muita noção de qual o alcance daquilo. Aqui em Santos, a Covid chegou antes do lockdown. Com certeza. Em vários pontos do Brasil, acho que pelo Brasil inteiro, né, chegou antes do lockdown, né? Agora, nós tivemos uma oportunidade, já dissemos isso aqui 1 milhão de vezes, né? O Brasil teve oportunidade, os Estados Unidos também teve oportunidade de ver o que estava acontecendo na Europa, o que já tinha acontecido na Ásia, enfim, para se precaver um pouco mais, né? Infelizmente, Jair Bolsonaro resolveu copiar, não resolveu não, né? Ele é a Xerox, né? O cópia mal feita de Donald Trump, né? Então, tomou as mesmas decisões, né? Mas tem uma coisa interessante na estatística da Covid, né? Claro que a gravidade dela é altíssima, né? Mas se nós pegarmos estatisticamente, nesta onda está morrendo bem menos pessoas que morreram na primeira onda. E nos Estados Unidos, ao contrário, o número de mortes lá está aumentando. O dia de ontem foi o segundo maior índice de mortes, se não me engano, 2.130 Nós estamos subindo, pessoas. Viu, Elias? Estavam com 300 e poucas mortes por dia, passou para 400 e não sei o quê, na última semana bateu 600 e alguma coisa. Chegamos na maior média de mortes na Baixada Santista, com 9 pessoas dia. Na Baixada também a taxa de ocupação de leitos também está aumentando significativamente. Nós estamos subindo, infelizmente, estamos subindo de novo. Claro que nós estamos longe daquelas 1.200, 1.300, então, que era realmente uma coisa avassaladora, mas nada nos aponta que isso não possa voltar, né? Claro. Entendeu? Como disse o Vita aqui na bancada, numa oportunidade que estive aqui, é claro que depois que a comunidade médica se apropriou de quais eram os tratamentos, os procedimentos mais adequados à Covid, isso ajudou bastante a que o número de internações caísse. Mas o número de leitos ocupados crescendo da forma como está acontecendo mostra que voltamos a ter um panorama de Covid-19 descontrolado. Deixa eu só fazer um questionamento que eu fico pensando. E os hospitais de campanhas, que foram todos eles desmontados? Podem ser remontados novamente, né? O que está demorando para remontar? Porque a média ainda não chegou ali na situação que obrigasse a isso. Quando chega a 80%, eles precisam montar no Rio de Janeiro já está batendo mais de 98,2%. No Rio, hoje, né? Rio de Janeiro. Isso não é 98,2%, é 97,8%. Isso é 100%, né? 100%. Total, né? Meus amigos, uma coisa que a gente não pode deixar de registrar é o comportamento lamentável do ministro da Saúde, que ontem ele participou de uma reunião com os parlamentares no Congresso Nacional,
Primeiro, ele minimizou a doença mais uma vez, depois ele colocou em dúvida... E ele foi hospitalizado, hein? A eficiência do distanciamento social, do isolamento social, essas medidas sanitárias necessárias, e ele foi um paciente de Covid, ele teve muito mal. E outra coisa... Mas foi muito bem atendido, né? Ele foi privilegiado. Um hospital primeiro, diferenciado, bons profissionais, né? Pô, que beleza, não? E outra coisa, Edgar, muito preocupante, que ele está politizando mais até que o próprio presidente da República a questão da vacina, porque ele colocou ali que parece que me soou como um tom de ameaça, que olha, só vamos utilizar as vacinas que forem autorizadas pela Anvisa, né? Quando, quer dizer, o FDA dos Estados Unidos pode autorizar, o Ministério da Saúde da Inglaterra pode autorizar, mas a Anvisa vai ser mais restritiva ainda do que a vacina. Em nenhum momento ele citou a Coronavac, que é a vacina que foi preparada, foi elaborada em parceria de um laboratório chinês com o Instituto Butantan no Brasil. Já chegaram as primeiras remessas aí. A previsão é de que elas já estejam disponíveis já no mês que vem. E ainda assim o ministro ele busca politizar a questão. É uma coisa extremamente lamentável. Eu acho que nós estamos à beira de uma desobediência civil. À beira de uma desobediência civil. O governador João Dória já disse isso, disse hoje, né, inclusive, que a vacina já chegou e que agora é preciso que haja a produção em massa por parte do Butantan, enfim, né? E que por que vamos esperar até março se podemos começar a vacinar a população em janeiro? A gente sabe que aqui nós criticamos o Dória, criticamos o Bolsonaro, enfim. Quando a gente entende que o que é colocado, o que é feito ou não é feito, entendeu? Vai de encontro ao interesse da população, a gente aqui é crítico, né? Então já criticamos o Dória N vezes, eu cansei de dizer, botar a bandeira aqui no programa, Dória desce a serra, né? A gente criou essa frase aqui porque ele não vinha à Baixada Santista, ficou um ano sem aparecer aqui, né? Aí em janeiro ele veio aqui aos estúdios da TV Santa Cecília, na inauguração dos nossos novos equipamentos, ficamos satisfeitos, inaugurou lá um centro esportivo na Zona Noroeste. Tudo bem. Depois veio a Covid e eu nunca mais cobrei isso do governador. É lógico. Você está no meio de uma pandemia, você não vai exigir que ele venha à sua região, né? Ele tem que estar lá acompanhando o estado inteiro, né, o que está acontecendo. Óbvio, correto. Então já fizemos inúmeras críticas, mas neste caso, me parece que o Dória está coberto de razão. E esse Pazuello, esse ministro, ele é o maior puxa-saco do presidente da República, não há outro termo. Ele foi desautorizado, né, pelo presidente de uma maneira vergonhosa. Era pegar o boné, vestir a farda de novo e voltar para a ativa. Mas não, o que ele fez? Se manteve lá como um cordeirinho, disse amém ao presidente, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Inclusive fizeram um vídeo, né? Não sei se foi no hospital ou já era na casa dele. No hospital, né, que o Bolsonaro foi visitá-lo, né? Ele fez um vídeo dizendo isso, Elias Carneiro. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, na verdade, manda quem sabe, né, quem tem equilíbrio, né, quem tem consciência e, consequentemente, autoridade, né? Porque quem tem só autoridade e não tem mais nada disso, não tem conhecimento, não tem juízo, não entende do que fala. Não tem autoridade, só tem poder. Só tem poder, exatamente. É uma pena. Eu também me preocupo bastante com essa situação de politização de absolutamente tudo que envolve, o coronavírus, né? Além dele ter sido desautorizado, também existe um embate com o vice-presidente da República, Edgar. O general Mourão já disse vacina é vacina. 2 vezes que é óbvio que nós teremos a vacina o quanto antes, e o presidente Bolsonaro retrucou dizendo: eu é que tenho a caneta BIC, né? Fazendo uma alusão ao começo da gestão em que ele assinou todos os atos de governo. Tá ficando meio sem tinta a caneta BIC. Tá ficando meio sem tinta. E aí o próprio Mourão respondeu isso, mas a caneta pode ficar sem tinta. Então agora você vê uma disputa política entre o presidente e o vice, né? Um desgaste grande, porque as pessoas que são minimamente razoáveis, e eu acredito que o general Mourão seja uma pessoa razoável, não se conformam com a possibilidade de atrasar 2, 3 meses a vacina apenas para sinalizar para os Estados Unidos que não estamos comprando nada da China. Que é isso que o presidente Bolsonaro quer fazer. Ele quer sinalizar para o Donald Trump. Exatamente. Né? Porque, na verdade, ele é uma cópia, né, mal feita, né,
ele é um serviçal, né? Mas não ao governo americano, não aos Estados Unidos da América do Norte. Ele é um serviçal de Donald Trump, que é um ídolo político para ele, nada mais que isso. O Elias queria... Mas olha, eu vi só para finalizar, eu vi uma notícia de que a Anvisa está hoje avaliando a possibilidade de liberar a vacinação sem a última etapa de autorização, deixando para um momento posterior a finalização do processo de autorização. E aí deve ser considerado, obviamente, o que a Food and Drugs Authority dos Estados Unidos deliberar, o que o Reino Unido deliberar, para que o Brasil não fique para trás. Espero que isso seja feito, porque dessa forma, nem o presidente é desmentido ao dizer que depende da Anvisa, mas ao mesmo tempo a população não precisa ficar esperando. Então a gente está realmente nas mãos da Anvisa nesse assunto. Diga, eu acho que aí tem 3 questões que são importantes que a gente lembre na estrutura. Primeiro, a Anvisa é um órgão de Estado. A Anvisa não está subordinada ao governo. Ela vai exercer o seu papel. Eu não tenho dúvida disso. Até porque é o seu papel, dentro do seu escopo de organograma de missão, atender a sociedade da melhor maneira possível. Sim. Segundo aspecto, que também corrobora o que eu acabei de falar, politizar esse tema de vacina é muito grave. Nós deveríamos estar comemorando a chegada de quantas vacinas fossem possíveis. Claro. Para que os nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos não estejam hoje correndo o risco de morrerem como estão morrendo. Terceiro aspecto, e aí eu queria chamar uma reflexão e deixar registrado aqui nesse programa. Você colocou, Boturão, sobre a questão da convulsão social. Eu vou colocar que tem mais um fator que vai colaborar nessa convulsão social. 2 fatores, o nível de desemprego que o Brasil está alcançando e a desigualdade social que o Brasil enfrenta. São 2 aspectos que vão somar-se a essa questão da pandemia e que nós podemos sim ter no ano de 2021, problema grave na área social, inclusive, acredito eu, com uma revolução, entre aspas, da sociedade e da rua e exigindo medidas. Vamos para o nosso intervalo, já retomamos a sequência do Ponto de Vista, tá bom? Em instantes. Muito bem, estamos voltando aqui com o Ponto de Vista, gente recebendo com prazer o Elias Carneiro, diretor do Sindifisco Nacional, o advogado Rafael de Paula e o Santana, atento aí sempre às principais informações. E, infelizmente, né, claro que o debate em torno do coronavírus, do combate à Covid-19, toma conta, né, infelizmente. Já tivemos aí uma decisão forte, dura do prefeito de Guarujá, evidentemente estamos aí acompanhando o que vão fazer os outros prefeitos, a reta final do ano, muita gente descendo a serra, muito mais gente descendo a serra nos últimos tempos do que a gente estava acostumado, porque as pessoas não podem sair para o exterior, não podem viajar, tem dificuldade para viajar para lugares mais distantes, essa coisa toda, então a Baixada Santista vai estar no olho do furacão, né? No ABCD, em toda a grande São Paulo, né? E locais aí pelo interior afora também. Então todo cuidado é pouco, é preciso, é necessário que se tome realmente providências drásticas, né? E aqui a cidade de Santos, o prefeito também determinou que se fizesse a barreira sanitária, né, na entrada da cidade, enfim, só entra quem tem aí um apartamento, uma casa, enfim, quem tem moradia, né, aqui na cidade. Vamos ver que outras decisões serão tomadas, né, para essa reta final de 2020, né, 20 em relação a 21. Bom, antes da gente falar sobre impostos, eu separei uma informação que surgiu nos jornais hoje, né? Temos aí a nova Ponta da Praia, né, construída aí, feita aí dessa parceria tributária da Prefeitura de Santos com o Grupo Mendes, mas as pessoas ali continuam sofrendo com enormes dificuldades por conta do atraso na travessia de balsas. Então os carros ficam ali esperando as filas, enfim, né? Alguns dizem que melhorou um pouco, outros dizem que não melhorou nada, melhora um pouco um período, volta um pouco outro período, o cara fica 1 hora para chegar em Guarujá, 1h30 para chegar em Guarujá, outra hora para chegar em Santos, é uma situação terrível, né? E há um projeto de lei tramitando aqui na Câmara de Santos, eu não sei se isso realmente tem algum efeito, mas pode, é uma lei que visa taxar, né, o governo do Estado, né, por conta desses transtornos. Você acha que isso, mesmo que seja aprovada, não está aprovada ainda, está tramitando ainda na Câmara, você acha que isso pode trazer realmente algum resultado positivo, o Estado ser taxado? Olha, Boturão, primeiro que a análise que... Eu li essa matéria hoje no jornal e fiquei pensando aqui dentro do nosso conhecimento na área tributária, o cabimento dessa norma.
Primeiro que existe um princípio da reciprocidade, que os entes tributantes não se tributam os impostos. Né? Os impostos. Aí você vai dizer para mim, bom, mas é taxa. Bom, mas qual é o serviço prestado? Então, eu, a princípio, sem me aprofundar, eu não vejo nenhuma materialidade nessa norma. É o que eu imaginei. Não estou nem entrando no mérito se ela seria em tese devida ou não. Mas, num aspecto jurídico, eu não vejo como prosperar uma norma desse tipo. Ele vai para a justiça e, com certeza, no mesmo dia ele barra isso aí. Você acha também, Rafael? Me parece inconstitucional. Inconstitucional. Me parece inconstitucional. A taxa pela ocupação do espaço Pelo mau destinado serviço, à né? fila da balsa, no fim das contas, Edgar, sempre quem vai pagar é o usuário. Sempre quem vai pagar é o usuário. A taxa tem uma natureza jurídica tributária que está sempre relacionada à prestação de um serviço específico por um órgão de Estado. Por exemplo, emissão de passaporte, emissão do certificado de porte de arma. Por exemplo, a taxa ela está sempre vinculada a um serviço específico. No fim das contas, sempre quem vai pagar tributo é o usuário. Então, se porventura for taxada a Dersa, que não é o Estado, mas recebe uma atribuição do Estado para fazer aquilo, por estar prestando um serviço que está causando problemas ao trânsito, etc., no fim das contas, a balsa vai ficar mais cara e o usuário vai pagar. Não tem sentido, não tem lógica, né? A gente precisa facilitar o acesso do cidadão que mora na Baixada Santista ao livre trânsito nas cidades da Baixada, né? De Santos para Guarujá, para quem quer ir para Bertioga, para quem quiser ir para o litoral norte, enfim. Além de ser absolutamente incabível do ponto de vista jurídico, é absolutamente incabível do ponto de vista político, né? A gente não pode ter a ilusão de que o Estado paga a taxa. O Estado não paga a taxa. Não paga nada. Sempre o usuário. Só cobra, pagar não ele paga. Utiliza... Paga somos nós. Exatamente, ele utiliza o dinheiro que foi gerado, as riquezas que foram geradas pela iniciativa privada, tá certo? O que o Estado recebe de dinheiro por riquezas que não foram geradas pela iniciativa privada são exceções, como, por exemplo, a taxação da mineração, porque a Constituição determina que os minerais são da União, né? A taxação da exploração de petróleo, porque a exploração de petróleo se reverte em favor da União, são absolutamente casos excepcionais, né? Toda a riqueza que é gerada em prestação de serviços, em criação de produtos, em indústria, quem produz é a iniciativa privada, Edgar. Não tem a menor lógica tentar taxar a ocupação de um espaço na fila da balsa. Isso é um completo absurdo. Quando li, eu me veio isso na cabeça de ser inconstitucional, mas eu lembrei diretamente disso que o Elias colocou há pouco, né? Os entes federativos não se tributarem, né? Em relação a impostos, né? Ô, Edgar, eu nem sei quem é o autor dessa propositura, mas eu vejo que o objetivo dele é gerar um debate político em si, né? Primeiro, evidenciar o problema dos usuários ali e, consequentemente, jogar para a plateia, né? Jogar para a torcida ali, para as pessoas que sofrem na fila da balsa. Mas ainda assim, o que nós não podemos deixar de ter, tirar do foco, é o problema em si, que é a ligação seca entre Santos e Guarujá. Então, eu acho que todos os parlamentares, os prefeitos reunidos, os representantes da sociedade civil aqui, têm que pressionar o governo federal e o governo estadual para viabilizar essa ligação seca entre Santos e Guarujá. Parece que o projeto mais viável é essa proposta do ministro Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura, de incluir no projeto de privatização da autoridade portuária que a empresa, o consórcio seja vencedor, seja responsável por fazer essa ligação seca ali na altura do Macuco, o estuário, ligando ali Vicente de Carvalho, sendo a entrada e a saída das duas extremidades sendo em áreas federais. Então, portanto, não teria nenhum impeditivo legal. Então, eu acho que devemos, sim, pressionar por essa solução de ligação seca e não ficar discutindo tempo de fila na balsa, de taxar ou não taxar o governo do Estado. Elias Carneiro, vamos lá. Nós temos informação de que o governo, né, federal
desiste oficialmente, né, de colocar em discussão, votação, essa coisa toda, qualquer iniciativa em relação à reforma tributária, enquanto não houver a definição do comando do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, mas só que teremos eleições em 1º de fevereiro, primeiro vem o Natal, Ano Novo, né, férias de janeiro. Em 1º de fevereiro, os deputados e senadores voltam, aí fazem as eleições das suas respectivas casas, né? E aí não vai acontecer nada, na minha opinião também, porque qualquer tipo de reforma, quando é que acontece qualquer tipo de reforma? Quando o governante assume, né? Com aquele número de votos, né, enorme. Lastro né? eleitoral, Com aquele, né? Um lastro eleitoral. lastro eleitoral, né? Com aquele patrimônio de votos, né, que ele carrega quando venceu a eleição, seja em primeiro turno, em segundo turno. Isso, a presidência da República, o governo de Estado, o prefeito, seja lá o que for. Né? Aí, no começo, primeiras coisas que você faz, já inclui as reformas todas, já tem que estar vindo pensadas, elaboradas, lá atrás, um projeto de governo, né? Não um projeto de poder, que nós temos aí números, né? Um projeto de governo, e aí sim você consegue, com aquela força política que você traz das urnas, né, Elias, produzir algum tipo de reforma. Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, né? Olha, esse tema é um tema, como eu falei no início, muito importante. A sociedade tem que ficar atenta porque a tributação, principalmente os impostos, né, que é uma espécie dentro do sistema tributário, é um imposto. Ele é imposto. Se ele não fosse para ser imposto, ele seria facultativo. Então, a sociedade precisa ficar atenta. Agora, temos que deixar bem claro que para você poder construir uma reforma tributária no nível que nós precisamos, que a sociedade está clamando, a classe média especialmente está precisando, precisa ter uma grande aliança entre os governos federais, municipais e estaduais. E nós precisamos de lideranças para poder capitanear e conseguir aprovar no Congresso Nacional, através da PEC, que não é fácil. Né? Vão precisar de 3/5 em 2 vezes nas 2 casas, não é fácil. Se nós não tivermos essa condição, essa reforma tributária não sai nem do papel. E, infelizmente, penso eu, posso estar equivocado, com o atual modelo de gestão do presidente Bolsonaro, ele não consegue construir esse nível de aliança. Ele terá muita restrição, principalmente dos governadores de estados, pontualmente alguns isoladamente, como, por exemplo, São Paulo, que tem uma bancada de deputados extremamente representativa. Então, se não se construir esse pacto federativo, a reforma tributária não sairá do papel. E, na minha avaliação, esse governo não consegue implementá-la. Eu duvido que o governo Bolsonaro consiga alguma coisa junto ao Congresso Nacional, né? Porque já se passaram 2 anos, né? E nada foi feito, praticamente nada. Teve a reforma previdenciária, porque era de interesse, né, dos principais líderes, especialmente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que se ajeitou lá com o Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, né? E fizeram seguir em frente essa reforma, que é 90% do Congresso e 10% Agora, se você me permite, mas... Botulão, mais uma análise, não que o tema não seja importante, como eu falei aqui. Pelo contrário, a sociedade teria que fazer esse debate o quanto antes, precisa fazer. Mas o reflexo das urnas também já é sentido nesse aspecto político. Se nós pegarmos a última eleição, nós vamos ver que o governo federal está ficando isolado em termos de voto. Perdeu bastante, onde apoiou, bastante perdeu, cadeira, onde ele foi, avançou, ele não teve o retorno positivo. Então isso também traz um desgaste político muito grande para a bancada de sustentação do presidente Jair Bolsonaro. Então eu repito, eu vejo com muita dificuldade qualquer avanço, ainda mais que o presidente Maia não será candidato à presidência da Câmara, quer dizer, vai perder um grande aliado nos momentos que o governo precisou, o Maia foi um aliado, ele vai perder esse apoio com o presidente da Câmara. E aí há quem diga, né, eu já li algumas vezes, que o Maia vai se dedicar em 100% nessa caminhada aí agora para o fim do ano, para o começo meio de janeiro até dia 1º de fevereiro, em formar um arco de alianças na Câmara para derrubar o candidato Arthur Lira, né, que é o pretenso candidato apontado pelo presidente da República, né, e o Rodrigo Maia vai tentar uma grande composição, juntando esquerda, centro-direita, enfim,
E ele é bom nisso, né? É provável que isso aconteça mesmo. E aí podemos nos remeter lá a Dilma Rousseff, com Eduardo Cunha, enfim, né, que o Lula dizia lá, fecha com ele e tal, mas esse cara é corrupto, tá, fecha com ele, é melhor e tal. Aí acabou que foram os dois pro buraco, né? Dilma foi caçada, o Cunha está preso, agora está em casa lá, doente, espero que se recupere, né? Lógico que fique com saúde, mas essas coisas são complicadas, viu? Você não articular no Congresso acaba gerando problemas sérios para a administração. E essa questão tributária é algo que se discute, se debate há muito tempo, né, Rafael? A gente não aguenta mais, o povo não aguenta mais pagar imposto e não receber em troca, né, saúde, educação, rodovias, segurança pública, enfim. É porque o que acontece? Em termos de valores, não o número de tributos, mas em termos de valores financeiros, a União centraliza muito a arrecadação. Demais. E o imposto de renda da pessoa física e o imposto de renda da pessoa jurídica representa uma receita absolutamente avassaladora, né? Uma enxurrada de dinheiro que vai para a União. E aí ficam para os estados o ICMS, o ITCMD e para os municípios o IPTU, o ITBI, né? O que acontece? A arrecadação da União é tão violenta, ela é tão grande, que quando a gente olha, né, a divisão das tarefas por ente federado, a gente percebe que quem tem mais dinheiro é quem tem menos atuação local, quem tem menos impacto no dia a dia das pessoas. É lógico que a gente precisa ter uma preocupação em manter o Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, com estrutura para proteger o país de um ataque estrangeiro, para proteger a soberania nacional. É claro que nós precisamos, através da União, fazer as grandes obras de infraestrutura que são necessárias para o Brasil ser um grande exportador, para que tenha um comércio exterior vivo. Mas falta verba para as prefeituras e para os estados, que vivem tirando o chapéu para a União. Então, a União acaba tendo a possibilidade de negociar com estados e municípios aquilo que melhor lhe interessa e coloca um poder muito grande sobre os ombros do presidente da República, né? Então o prefeito precisa de escola, precisa de dar uniforme, precisa dar material e precisa ficar pedindo para o Fundo Nacional da Educação. Não devia ter Fundo Nacional da Educação, os municípios deviam ter dinheiro suficiente para bancar a própria educação. Então, esse pacto federativo precisa ser repensado, mas com o governo federal tão fragilizado quanto que nós temos politicamente, fica difícil de avançar nessa matéria. Você veja que no pacote anticrime, por exemplo, que era uma matéria muito importante como pauta de governo, como pauta eleitoral, que é promover a segurança pública, o governo saiu refém na negociação, sancionou juiz de garantias, né? Sancionou a norma que deu ao ministro Marco Aurélio, na minha opinião, a obrigatoriedade de soltar o líder da maior organização criminosa do Brasil. Que pacote anticrime é esse? Sumiu, né? Sumiu, André Entrou do no Rap. helicóptero, tá certo? ou no jatinho, então, já assim, mas você veja, Edgar, se no pacote anticrime o governo saiu tão refém a ponto de sancionar as normas que deram mais espaço para o crime organizado, o que não aconteceria se o governo tentasse se arriscar a uma reforma tributária nesse momento? E aí vários absurdos acabam sendo refutados, como a possibilidade de volta da CPMF, que o governo aparentemente recuou. Agora com o PIX, ele recua porque não passa, o ministro né? veio sugerir passa, uma taxação do PIX que deveria ser um diferencial para que houvesse uma maior dinamicidade no mercado. Então, tudo que você se propõe a dar 2 passos, quando você vai ver, na verdade, a proposta é dar um passo atrás. Rafael, você está falando sobre a repartição do bolo de arrecadatório brasileiro? Sim. O Elias Carneiro vai falar até mais do que eu aqui, mas eu queria dar 2 exemplos de como o sistema tributário brasileiro ele aprofunda desigualdades. Quem tem um carrinho popular seminovo, usado, paga o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Agora,
quem tem um jet ski, Um iate. um helicóptero, um iate, Não paga paga nada. zero. Né? E outro exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, uma empregada doméstica, ela paga mais proporcionalmente. O impacto, o imposto que ela paga num quilo de feijão é muito maior quando, por exemplo, de um milionário, um promotor de justiça, né? Que o impacto no rendimento dela é muito maior do que de uma pessoa que tenha mais rendimentos. Quer dizer, na verdade, o sistema de cobrança de tributos e taxas no Brasil, né, de impostos, taxas, é muito mais injusto com quem ganha bem menos, né? E, na prática, ele aprofunda as desigualdades. Nos Estados Unidos, existe uma lógica diferente da nossa. Existem basicamente dois impostos. Um imposto de renda, que pode chegar até 20%, que é menos já do que a gente tem aqui, que chegar a 27,5%. Só que tudo que você compra é descontado do seu imposto de renda. E se você não paga o imposto de renda, então, na verdade, para quem é morador só tem um imposto, mas se você não paga o imposto de renda, você paga uma taxa em cada compra que se faz. Então, tem lá no preço da etiqueta, lá, né? $20. E aí, quando você vai pagar os $20, você paga mais 2%, 1 ou 2% de tributação por aquela compra, tá certo? Se você for cidadão americano, e você juntar essas notas, você tem isso descontado. Aqui no Brasil, você tem tributação sobre o combustível, você tem tributação sobre a folha de pagamento do funcionário, tem tributação sobre os serviços prestados, tributação sobre a circulação de bens, tributação sobre os transportes, tributação pela herança, tributação sobre a transmissão de bens imóveis, fora as taxas. Vamos então ao rápido intervalo. Na volta a gente vai saber o que é que o Sindifisco pensa sobre tudo isso, né? Que proposta teria aí o Sindifisco para mudar um pouco essa triste realidade, né? Já voltamos. Muito bem, o nosso Elias Carneiro, que é um dos diretores do Sindifisco, né? Sindicato aí dos auditores fiscais a nível nacional. A gente conversava aqui no intervalo, toda essa dificuldade que o Rafael colocou aqui, o número gigantesco de impostos, 37% ou 38% do PIB, né, nacional, né, os impostos que o governo federal arrecada, mas como você falava aqui, é verdade. Em vários países europeus, por exemplo, você tem 46%, 48%, 50%, né? E o grande problema é que o sujeito paga o imposto, mas não volta nada, né? Essa é uma visão que a sociedade precisa mudar. A carga tributária brasileira não é alta, perto dos níveis dos outros países do mundo. Nós estamos na faixa de 38,2%. O problema dela é que ela é extremamente concentrada na classe média. Esse é o grande primeiro problema, é grave em cima da classe média. Segunda questão, ela tem uma altíssima incidência em quem gera emprego, que são as empresas, que é um outro problema que nós temos que atacar. Quer dizer, quem gera emprego tinha que sofrer uma carga tributária bem menor, se possível até nem ser tributado. Terceira questão, o Brasil tributa muito mal as pessoas físicas. O Brasil tem uma tributação muito injusta em cima de quem tem milhões de fortunas guardadas e não paga imposto. Esta é a grande verdade. Se você tiver hoje uma pessoa que tenha, por exemplo, um rendimento de 5 milhões por ano de dividendos, ele não vai pagar R$1 de imposto de renda. Por que isso, hein? Porque a legislação é assim. A legislação deu essa isenção para dividendos. E se nós buscarmos uma pessoa que tem na classe média aí, que tem o seu nível salarial de 30, 35 mil reais por ano, vai pagar imposto. Então essa é uma outra questão. E por último, que é mais importante talvez que tudo isso, é uma má gestão do dinheiro arrecadado. Vão para obras faraônicas, dinheiro desviado pelo ralo, a má tributação, a má execução de penas tributárias, que nós não fazemos. O Brasil é um país que não prende ninguém por sonegação, é um país que as pessoas sonegam e até você conseguir levar um processo judicial criminal são 30 anos para ele terminar. Tudo isso vai complicando, tudo isso vão sendo ingredientes. O Brasil precisa fazer um grande debate sobre a questão de tributação, mas repito, o Brasil precisa olhar com muito carinho também os gastos públicos. Não. Eu respeitosamente discordo que 38% não seja uma carga tributária tão grande. 38% é uma carga tributária inacreditável.
né? A gente não pode se balizar em exceções, né, que existem na Europa para dizer que a carga tributária brasileira não é alta. A carga tributária brasileira é inacreditável. E a gente percebe que a geração de riquezas, ela cresce na mesma medida em que a tributação diminui. Vou dar um exemplo real. Tá? Eu particularmente penso que o Donald Trump tem uma postura pessoal abominável em diversos assuntos, mas ele acertou em uma coisa. A diminuição da carga tributária americana fez ele gerar empregos como nunca na história dos Estados Unidos. A tributação da carga tributária americana devolveu para os Estados Unidos trilhões de dólares. Fez a Apple, a Microsoft, algumas empresas importantes de tecnologia mudarem o status jurídico dessas empresas para a tributação americana e devolveu aos Estados Unidos as suas legítimas riquezas. Lá nos Estados Unidos, a diminuição da carga tributária foi o fator preponderante para que a economia se alavancasse. Então, a gente precisa começar a pensar, até no gancho do que eu falei anteriormente, sem desconfiar que estaria falando disso agora, que quem gera valor é a iniciativa privada. A gente precisa dar para a iniciativa privada a possibilidade de se articular, de trabalhar por conta própria para gerar valor. E não achar que 38%, 40% de carga tributária tá bom, tá razoável. Não, a gente tem que diminuir isso para o máximo possível para que seja cabível ao Estado, cabente ao Estado, apenas o que só ele pode fazer. Forças Armadas. Desculpa, Rafael, eu acho que você está misturando um pouco a situação, eu não estou entendendo. Quer dizer, quando nós estamos falando de carga tributária, eu não estou discutindo a função do Estado. Né? Então, primeiro vamos deixar bem pontuado o seguinte, quando eu falei que 38,2%, que é a carga tributária brasileira, ela está dentro de um patamar razoável mundial, e está. O que nós temos que analisar é o seguinte, quando você mora dentro de um condomínio, e você recebe o boleto para pagar o condomínio, a pergunta que eu te faço, você paga, é caro o condomínio ou ele é barato? Esse normalmente é caro. Depende do que o prédio está te oferecendo. Se o Brasil tivesse uma condição social de transporte público de qualidade, serviço de saúde de qualidade, tivéssemos outras situações de violência sob controle, que as pessoas não precisassem usar recursos financeiros para poder se protegerem, educação não tivesse que pagar, seria uma carga tributária totalmente aceitável. E outra questão que se me permite, que você também se equivoca. Eu acabei de falar aqui que nós precisamos urgentemente diminuir a carga tributária sobre o setor empresarial. O Brasil precisa que o capital produza riqueza. O Brasil precisa investir muito nisso. O Brasil tem um tributo hoje, que é o tributo mais grave que nós temos, que é a COFINS. A COFINS é um tributo tão injusto, tão pecaminoso, que muitas vezes a pessoa paga, ainda que venda a mercadoria com prejuízo. Que isso acontece muito, produtos sazonais. Então, essa complexidade do sistema nós temos que ter em mente. O exemplo que você deu com relação aos Estados Unidos da América do Norte é o país no mundo, tirando alguns ou outros países da Europa, que tributa excessivamente a pessoa física. Ele vai na pessoa física, que é o melhor tributo que tem. Você tem que ir realmente naquele cidadão, pessoa física, que ganhou muito dinheiro. Ele tem que pagar bastante imposto. Não importa se ele é empresário ou não. Até outro dia, eu fui num debate... A gente concorda, na verdade. Outro dia eu fui falar com uma pessoa, ele falou que o empresário não pode ser tributado. Eu falei, não, você está falando besteira, o empresário tem que ser tributado. O que não pode ser tributado é a empresa. A empresa realmente tem que diminuir a tributação. Não tem cabimento você ter uma empresa sustentando um estoque, que você tem custo envolvido, está pagando imposto sobre aquilo. Um produto que você sequer vendeu. E muitas vezes, repito, vende com prejuízo. E quando sai a nota fiscal, qual é o tributo que vem? COFINS, logo de cara. Que hoje representa, junto com o imposto de renda, a grande arrecadação tributária do governo federal. Sem falar na antecipação tributária de ICMS. Bom, aí vem os outros tributos. Vem o ICMS, vem o ISS, enfim. O que eu quero chamar a grande reflexão, que nós temos que tomar cuidado com o discurso, Rafael, e me permite divergir de você em parte, não é só bater na carga tributária, eu insisto, é a distribuição da carga tributária. Esse é o grande problema. Você pega um assalariado hoje, por exemplo, a pessoa que ganha até 2 salários mínimos, ele gasta 89% para se autossustentar.
Não sobra nada para ele. E Eu acho que já está provado, ô Elias, que a união, independentemente de Lula, Dilma, Fernando Henrique, Collor, Sarney, Bolsonaro, entendeu? A união é incompetente para fazer a gestão do dinheiro público. Eu acho que os estados e os municípios precisariam ficar... Tem que inverter essa pirâmide. Como são os Estados Unidos. É basicamente isso. O modelo americano é exatamente Aliás, o Paulo Guedes me invertido. enganou no começo, né? O Paulo Guedes me enganou no começo, porque ele dizia isso, né? É verdade. A receita para dar tudo errado... Menos Brasília, né? É exatamente isso que ele falava. A receita para dar tudo errado é o que acontece hoje. União e ministérios ricos, estados e municípios pobres, de chapéu na mão. É a receita para dar tudo errado. Eu falei, bom, a expectativa, a esperança é que passemos uma reforma tributária que melhore de alguma forma. Pô, mas não querem. Boturão, Mas eu acho que o próprio Paulo Guedes também foi Mas, enganado. ô, Boturão, Rafael, Porque ele não tem a Boturão e autonomia Rafael necessária. e Santana, é o discurso de conveniência política. Vamos voltar num outro exemplo aqui, que um pouco desconexo do tema reforma tributária, ou da questão de tributação. Aqui, sempre se falou que era importante regionalizar os portos, lembra? Na gestão PT falava muito isso. Temos que regionalizar os portos. Quando eles chegaram à presidência da República, o que eles fizeram? Nada. Veja bem. Centralizou mais Veja ainda. bem, não é bem isso. Quer dizer, percebe? É o discurso de conveniência política. Quer dizer, o Brasil precisa enxergar que a sociedade não aguenta mais o discurso de conveniência política. Tá? Temos que diminuir a tributação sobre pessoas, sobre a classe média, urgentemente, e diminuir a tributação sobre o setor empresarial. O Brasil precisa fazer isso. O Brasil precisa incentivar que o capital fique aqui, que gere emprego e gere riqueza. O Sindifisco tem uma proposta Fechada já, ou ainda existem discussões, ou não tem proposta? Não, nós já encaminhamos para o governo federal, no antigo Ministério da Fazenda, hoje no Ministério da Economia, já levamos os principais pontos que a gente abraça. Nós temos até 10 medidas tributárias emergenciais para melhorar o país. Dentre elas passa a tributação de embarcações, tributação de aeronaves, questão de dividendos, né? Acabar com alguns benefícios que o Brasil permite, que não deveria permitir, que nós temos que, uma vez por todas, encerrar com essas questões. Enfim, tem um somatório de questões que o Brasil tem que enfrentar, que o sindicato já enviou para o governo federal essas medidas. Diga, Santana. O Marcos Preto, que acompanha a gente aqui, ele parabeniza, diz que o programa está muito bom. Obrigado, Preto. Um abraço. E o Uriel Vilas Boas, ele diz o seguinte: a reforma tributária vai atingir todos os segmentos sociais. É certo ficar esperando? Qual o posicionamento do empresariado, dos servidores públicos nessa área? Bom, do empresariado a gente não sabe, né? O empresariado, evidentemente, que quer quanto menos dinheiro na mão do Estado, mais dinheiro circulando na economia, que a maioria dos empresários dizem, né? E há uma razão até significativa em relação a isso. Agora, como dizem os dois aqui, tanto o Rafael quanto o Elias, né? Há que se criar um equilíbrio nessa situação toda. E há que se tirar esse poder todo da União, porque nós estamos vivendo na República há não sei quantos anos, né? 100 e tantos anos, e parece que continuamos no Império, né? Porque os impostos são todos sempre no mesmo lugar, né? 60 e tantos % que se arrecada no Brasil, né, Elias? O governo federal fica com 77% a 78%. Chega a quase 80%, antes de distribuir o fundo de participação do município. Que aí cai um pouco mais, aí vai cair para 65%. Ou seja, o dinheiro sai, sobe para a União e depois volta pingado. Isso é um problema, isso é grave. Deveria começar aqui e subir, não descer. Eu tinha essa tese, sabia? Eu já disse isso aqui uma vez. Nós tínhamos que ter, o bolo tributário tinha que ser diferente. O município tinha que ficar com aquilo que arrecada e dar a sua participação como município arrecadador ao Estado e à União. Como é o modelo americano. O modelo concentra muito lá nos condados, que eles chamam. Concentração da riqueza fica ali. O Brasil, infelizmente, é o contrário. Aliás, isso daí foi fruto da Constituição de 88, que deu a competência residual que só a União pode criar contribuições. Somente ela. Os municípios e estados podem para fins específicos de funcionários públicos. No resto, só a União tem essa competência. E o que ela fez? Ela inchou de contribuições. Ela, já que não podia criar mais imposto, inclusive os grandes fortunas, só para lembrar aqui, Rafael, o imposto sobre grandes fortunas entrou na Constituição, foi proposta de quem? Vamos ver Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Passaram-se 8 anos do mandato dele, 8 do Lula, 6 da Dilma, 2 do Michel Temer, o presidente Bolsonaro, e não sai do papel.
não se tem grandes fortunas. No Brasil não se tributa grande fortuna, mas Elias, aquela pessoa... Elias, é importante você dizer o que é uma grande fortuna, porque às vezes o cara que tem É um onde eu quero caraminho lá no chegar. banco, ele acha que É onde eu quero chegar. A pessoa vai sair falando como já falaram para mim. Quer dizer que você quer me taxar? Não. Você está totalmente equivocado. Grandes fortunas para nós são pessoas que têm pelo menos 60 milhões de rendimento anuais. Essa é a grande fortuna para nós. 60 milhões 60 de milhões. rendimento? 5 milhões por ano, mês, que tem muita gente que tem no Brasil. Sei. É um percentual pequeno, mas significativo na arrecadação. No bolo tributário, No bolo ele é tributário. enorme, né? Quer dizer, nós temos que regularizar isso. Não pode, o que nós não podemos mais Mas pessoa permitir- física, né? Pessoa física, sempre na pessoa Sempre física. pessoa física. Sempre. O que nós não podemos permitir é que uma pessoa que ganha aí 2.500, 3.000 reais por mês, chega no final do ano, vai declarar imposto de renda e às vezes ainda fica devendo. Né? E aquela pessoa que tem 60, 70 milhões, 1 bilhão de rendimentos anuais recebidos de dividendos, não paga R$1. Que Porque tem no- muito. A gente que também tem não muito. pode esquecer que esse cara já paga imposto de renda 27,5%. Mas 27,5% para ele é Batista, pouco. quando pagava imposto de renda, porque agora está preso, quando pagava imposto de renda, tinha que fazer imposto de renda em São Paulo, porque a máquina do Rio não conseguia contabilizar o que ele tinha que recolher de tributo. Mas aí, Rafael, tem uma outra questão, que é uma questão filosófica, né? Pegando o exemplo que você deu de um grande milionário, que aliás ficou rico à custa de ficou golpes rico e depois em ficou cima da pobre. sociedade. Sim. Né? Ganhou dinheiro em cima Ministério frustrando a sociedade. Nós temos que Ministério das pensar Minas e sempre na Energia. questão filosófica. Né? Aqueles que têm mais têm que ganhar, têm que dar mais do que aqueles que têm menos. Elias Carneiro, obrigado pela presença, pelas agradeço. explicações. Prazer. A voltar em outras oportunidades, como o nosso Rafael de Paula. Obrigado também Obrigado, pela Rafael. colaboração. Obrigado, Santana. Na ponta lá, Marcos Obrigado, Santana Boturão. sempre conosco. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, você acompanha a gente aqui pela Santa Cecília TV. A reprise do Ponto de Vista às 8 da noite. Valeu. Obrigado, gente. Tchau.